Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal PutsBits. Vamos fazer a leitura aí da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com os comentários de Paulo Alves Franco. Então vamos iniciar aí o capítulo 6 dos agentes de tratamento de dados pessoais, seção 1, do controlador e do operador. Artigo 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Três importantes figuras foram introduzidas na legislação brasileira pela LGPD: o controlador, o operador e encarregado. A compreensão do papel de cada um, tal como suas atribuições legais, é essencial para a compreensão da nova legislação. E, sem dúvida, para que possamos fazer um paralelo com a GPDR, ou RGPD, Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, que está em vigor há quase um ano na União Europeia. O controlador pode ser classificado como pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Seria a figura equivalente ao responsável GDPR, ou seja, a empresa que demanda o tratamento, podendo ela mesma realizá-lo ou contratar um operador, que veremos logo a seguir. A legislação brasileira, no entanto, traz uma peculiaridade. O controlador pode sim ser pessoa natural. Na GDPR, essa classificação é limitada à pessoa jurídica. De certa forma, é um viés interessante, já que inibe condutas criminosas como colocar laranjas desempenhando o papel de controlador. Caso a pessoa física desrespeite a lei, haverá sanções também. Cabe ao controlador, por óbvio, seguir o disposto na LGPD, devendo realizar o tratamento de acordo com os princípios ou orientar corretamente o operador para que este realize o tratamento ilícito, para que este não realize um tratamento ilícito. Um ponto interessante é a responsabilidade do controlador de elaborar um relatório de impacto nas hipóteses aplicáveis. Ele responde aos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, tal como violações à legislação, dever de reparação. Ainda responde solidariamente pelos danos causados pelo operador, se diretamente envolvido no tratamento que resultar em danos. O operador apenas cumpre ordens e os dispositivos legais, é claro. Caso o controlador deseje que um terceiro realize o tratamento de dados, será preciso contratar um operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Essa figura seria equivalente ao subcontratante da GDPR, é o processador de dados pessoais. O operador deve seguir as diretrizes traduzidas pelo controlador e tratar os dados pessoais de acordo com as políticas de privacidade referentes e ao ordenamento jurídico. Ele ainda responde pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, tal como violações à legislação, dever de reparação, assim como o controlador. Responde solidariamente caso descumpra a legislação, equiparando-se ao controlador, caso houver seguido as instruções deste. O encarregado, por último, mas não menos importante, temos a figura do encarregado, pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Equipare-se à figura do já conhecido DPO da GPDR e tem como responsabilidade legal estabelecer comunicação com os titulares e Autoridade Nacional, esclarecimentos, providências, orientações internas. Na redação dada original da lei brasileira, havia a exigência de que o encarregado fosse uma pessoa física, mas a redação foi alterada com a MP 869/2018. Na LGPD, pelo menos por enquanto, o encarregado deve ser indicado pelo controlador, não havendo previsão expressa de indicação por parte do operador. Ainda que o encarregado seja uma figura que ganhou lugar nos holofotes em ambas legislações,
É importante lembrar, em momento algum há previsão sobre essa figura responder legalmente. Entende-se, portanto, que cabe ao controlador a sua fiscalização, que pode ser seu funcionário ou prestador de serviço por meio contratual, pois a quem interessa se o encarregado está desenvolvendo suas atividades adequadamente é a própria empresa que o contratou. A responsabilidade, em caso de incidente, é do controlador ou operador, a depender do caso concreto, mas jamais do encarregado. Então, pessoal, efetuamos aí a leitura do 37º artigo da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz aí, né, esse comentário final. A responsabilidade em caso de incidente é do controlador ou operador, a depender do caso concreto, mas jamais do DPO encarregado. Então, assim, né, dependendo do caso, o encarregado de dados, né, o encarregado pela proteção dos dados pessoais, o tido DPO, ele não pode ser culpado, né, a depender do caso concreto. Então fica aí uma observação para quem está exercendo a função de DPO internamente, né? Então te aguardo no vídeo aí do 38º artigo da LGPD. Até lá!